Jujutsu Kaisen é um dos mangás mais importantes dos últimos anos, com reviravoltas impactantes, lutas absurdas e o personagem mais gostoso da história dos animes. O mangá deixou a sua marca na indústria, então quando foi anunciado uma continuação dessa história, os fãs foram pegos de surpresa. O que essa história poderia nos reservar? O que aconteceu com o mundo pós-jogo do abate? Essa continuação vai se justificar nela mesmo, sem depender de fanservice barato? Jujutsu Kaisen módulo está entre nós e podemos responder por nós mesmos essas e outras perguntas. Mas antes de tudo, comenta o que achou do mangá e suas expectativas e considere se inscrever no canal. Temos vídeos novos agora toda semana, ao meio-dia e 2 vezes na semana no TikTok e no Instagram. Agora vamos voltar ao mundo de Jujutsu Kaisen e a seu futuro curioso. Nossa história começa no ano de 2086, quando um grupo de alienígenas supostamente refugiados chega à Terra. Eles então descobrem uma nação com seres de poderes muito similares aos deles. Eles são chamados de feiticeiros Jujutsu. A história continua nos mostrando a neta de Yuta e Maki, Yuka. Ela era muito apegada ao seu avô, que dá a ela o seu anel. Porém, quando Yuta morre, o anel é tirado de Yuka e dado a seu irmão Tsurugi, por ser considerado mais forte do que ela, já que o anel também é um objeto amaldiçoado. A garota então decide treinar para se tornar mais forte. O tempo passa, então Yuka e Tsurugi, que agora são feiticeiros Jujutsu, são chamados para uma missão de caça a um feiticeiro que estava sequestrando crianças. Aliás, um negócio meio off-topic aqui, mas para um mundo que se passa tanto tempo no futuro, ele não é muito diferente do Japão que a gente conhece. Ele não me passa uma vibe futurista e tal. Se me falasse que isso aqui se passa, sei lá, 5 anos depois dos eventos do mangá, eu iria acreditar numa boa. E é nessa missão que nós conhecemos Maru, o alienígena que vemos no início do mangá. Está disfarçado como um inspetor, que aparentemente pouco conhece do mundo Jujutsu. Yuka e Tsurugi resistem em levá-lo e no primeiro sinal de que Maru vai ser inútil, simplesmente deixam ele de lado para procurar o sequestrador. O que me leva a um ponto negativo desse mangá para mim. A Yuka e o Tsurugi, eles parecem que são babacas com o Maru meio que a troco de nada. Eu sei que eles são irmãos e estão competindo entre si, mas assim, os caras tratam o Maru como lixo sem motivo nenhum, saca? Sendo o único crime do Maru ser alegre a nível de ser irritante. Nash do futuro da edição, e eu tenho que admitir que aqui eu tenho que ser um pouco justo e dizer que logo depois disso a Yuka até ajuda o Maru, então ela não é totalmente babaca. Mas vocês vão ver que essa fixação que ela tem pelo tesouro do Yuta ser algo que vai ter um dos momentos mais paia desse mangá, pelo menos na minha opinião. Prosseguindo, Maru e Yuka procuram os astros do sequestrador, e ela aparentemente descobre a indução visual que o sequestrador usa. O Maru manda um discurso no jutsu sobre irmãos se darem bem, pipipi, pipipi, popopó, mas a Yuka só não aguenta esse papo e manda ele pastar. Os dois chegam no local sem muita dificuldade. Tsurugi vai ao encontro deles, então descobrimos que o sequestrador pode criar barreiras que capturam pessoas com pouca energia amaldiçoada. Nisso, uma criança que invade a área fechada é teleportada assim como Tsurugi, que nós descobrimos ter a restrição celestial, assim como Maki e Toji, mas que sem a sua arma é inútil em combate. E foi essa parte que me fez odiar a Yuka de verdade nesse primeiro capítulo, já que ela decide simplesmente não resgatar o irmão. E olha, o problema pra mim não é nem ela não querer salvar o Tsurugi e deixar outra pessoa fazer isso, mas me acompanha num raciocínio aqui. O Tsurugi está em posse do anel do Yuta, certo? Certo. Anel esse que é uma memória muito importante para Yuka, além de ser um objeto amaldiçoado muito poderoso, certo? Certo. Agora, imagine que esse mesmo objeto que representa um perigo tão grande cai em mãos erradas, como, sei lá, um sequestrador de crianças, por exemplo. Amigo, era para Yuka caçar o sequestrador nem que fosse nos confins da Terra, mas ela resolve que vai simplesmente esperar outra pessoa resolver. Depois toma um corte dimensional off-screen, não sabe por quê. Enquanto isso, nós temos a conversa entre o sequestrador e o Tsurugi. O sequestrador revela que o mundo está sendo invadido por alienígenas e que por isso o negócio de traficar japoneses como fonte de energia estava acabado. E isso acarreta para mim em 2 problemas, um dentro da história e outro fora dela. Primeiro, eu até posso entender o Tsurugi como um feiticeiro, sei lá, de grau 2 e tal, não ter acesso a essa informação, apesar da história nos dizer que ele é forte
verdade, já que ele protege um objeto amaldiçoado. Mas eu vou dar um voto de confiança para Módulo e supor que ele realmente não sabia. Mas por que um sequestrador aleatório sabe disso? O segundo problema, que para mim é até pior, é que essa revelação não tem qualquer impacto no roteiro, pelo simples motivo de que nós já sabemos que os aliens estão chegando na Terra. Isso pode até ser uma surpresa pro Tsurugi, mas não para nós que estamos lendo. Agora, faz um exercício aí. Imagina o mesmo Jujutsu Kaisen Módulo, começando do flashback da Yuka, sem aquela introdução da nave e tal. Essa revelação teria um peso muito maior. Então, Yuka e o Itadori espacial chegam no recinto. A garota decide que do nada vai chamar o irmão para uma trocação franca de soco. Sim, Yuka, sua disputa infantilóide pelo anel é mais importante que todas essas crianças embaladas a vácuo. Tá bom, querida. E assim, acontece o óbvio. O Tsurugi dá um murro bem dado na Yuka pra ela tomar jeito. Ela desiste e volta a lutar contra o sequestrador, usando um golpe interessante. Até parece um certo golpe que apareceu no Hell Arc de Bleach, né? Tá bom, eu tô exagerando. Isso aqui parece mais o Hoga Fufuken do Yantia do que qualquer coisa, né? Mas uma outra coisa interessante é que nesse ponto nós vemos a história do ponto de vista do Tsurugi. A Maki diz a ele que como o garoto era forte como ela, que ele não precisaria daquele anel. Mas o clã Gojo forçou ele a ficar com o objeto contra a sua vontade. Então Tsurugi quer treinar e se mostrar mais forte justamente para não ter que depender do poder do anel. É legal ver o quanto esse objeto tem um significado completamente diferente entre a Yuka e o Tsurugi. Em resumo, os netos de Yuta e Maki ganham essa luta sem muita dificuldade. Porém, o sequestrador usa suas últimas forças para tentar teleportar as crianças dali. Porém, Maru finalmente se revela usando o poder do olho de sua testa para neutralizar o sequestrador. Então o capítulo simplesmente acaba. É abrupto, sem construção, sem catarse, sem gancho. A sensação que eu pelo menos tive é que essa história é muito protocolar. Eu não vou ser ingênuo aqui. Pra mim, particularmente, Jujutsu só engatou de verdade na morte do Junpei. Antes eu achava um mangá meio qualquer coisa, mas até aquele início com Itadori virando Sukuna parecia melhor que isso. Olha, eu posso estar sendo bem babaca ao dizer isso agora, mas parece que Ryoko Tami estava escrevendo meio que sem vontade essa história. Pra mim, o que quebrou muito esse mangá foi logo de cara introduzir esse plot dos aliens. Parece que a história está sendo escrita na pressa, o que não faz o menor sentido dado o fato de que essa é uma minissérie. Mas esse mangá está fadado ao fracasso? Talvez não. E aqui eu já quero falar do que pra mim é o grande elefante na sala sobre esse mangá. Esse início ressoa muito com o plot de Boruto. Toda essa coisa de descendentes do protagonista lutando com aliens que têm os mesmos poderes que eles. Bom, ao que parece, alguém anda se inspirando um pouco demais, hein? Brincadeiras à parte, Módulo já me ganhou nisso pelo simples motivo de ter ambientado a sua história numa época em que a geração que lutou com Sukuna ou já faleceu ou está muito idosa. O que não só desescala o nível de poder de forma convincente, como dá mais destaque para os novos personagens sem ter que nerfar os antigos de forma idiota, como, sei lá, perder o Rinnegan para uma kunai no olho, por exemplo. Todo esse plot dos aliens serem refugiados vindo à Terra tem muito potencial. Que técnicas eles possuem? Eles são mesmo refugiados? Se são, eles estão fugindo de quê? Esses seres já vieram à Terra? Todas essas perguntas podem mover a história para todo tipo de lugar. Mas, por favor, melhore esses protagonistas porque, rapaz... Bom, eu acredito que seja isso, dessa vez um vídeo mais curto, mais direto, até pra gente ter vídeo essa semana. Eu tô com um projeto, provavelmente na próxima semana já vai ter vídeo sobre Kara no Kyokai, e talvez nas próximas semanas vídeos sobre o filme de Gun, que eu já quero analisar esse filme já há muito tempo. E se você realmente gostou do conteúdo, curte, comenta, se inscreve no canal e segue a gente também no Instagram e no TikTok. Aqui é o Nash, tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima!